Finalmente chegamos ao 20º capítulo do nosso Guia da Educação Financeira e esse vai ser o último capítulo que a gente vai falar sobre fundos imobiliários. No último a gente viu um pouquinho sobre os indicadores, quais são os mais importantes, como ver ali a saúde financeira de um FII, né? Como ver como é que ele está caminhando. Mas hoje a gente vai já para como montar uma carteira de FIIs, como é que eu escolho os FIIs que vão estar na minha carteira, né? Enfim, como fazer tudo isso. E eu já quero começar falando que a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir o quanto de FII a gente vai querer ter no nosso portfólio para o longo prazo, né? Não para hoje, mas para o longo prazo, né? Uma coisa que não tem data para acabar. Eu quero ter 30% de FIIs no meu portfólio. Tudo bem. Não, meu objetivo é ter 80%, quero investir só em FII praticamente. Tudo bem. Né? Meio arriscado, né? Porque muita renda variável pode dar sustos aí em você. Mas enfim, você tem que escolher quanto de FII você quer ter. Tem um número mágico? Não. Tem gente que divide igualmente lá, FII, ações, renda fixa, investimento exterior, divide por 4 a carteira e boa. Tem gente que divide por 3, eu quero ter FII, ações e renda fixa, deixa tudo igual. Tem gente que põe mais na renda fixa, põe menos. Enfim, isso é uma coisa que cada um tem que ver, né, pessoalmente. Quem tiver perguntas sobre isso pode deixar aí nos comentários também, que a gente vai conversar. Mas a princípio, a primeira coisa, né, para montar a sua carteira de FII é escolher qual que vai ser o seu percentual em FII. E feito isso, você vai ter que decidir também quantos FIIs você vai ter dentro da sua carteira, né? Isso pode mudar um pouquinho de acordo com o quanto de FII você quer ter. Por exemplo, eu vou investir 80% do meu patrimônio em FII. Talvez seja bom você ter vários FIIs, né? Para diminuir bem o seu risco, para diversificar bem ali dentro, né? Mas, eu vou querer ter 30% da minha carteira em FIIs. Sei lá, pode ter lá 8, 10. Um estudo trazido pelo livro que eu estou acompanhando aqui, o Adeus Previdência, mostra que algo em torno de 7 a 13 FIIs vai diminuir o seu risco diversificável. Não quer dizer que não tenha risco também, mas isso reduz, de certa forma, o seu risco. Então, assim, é bom errar para mais, né, do que errar para menos. Errar para menos é um pouco mais arriscado. Mas, dentro dessa possibilidade, a gente também tem que ter uma diversificação de segmentos, né? Porque você não quer ter todos os FIIs de shopping center. Aí vem uma pandemia, fecha o shopping center e você fica 2 anos sem ver dinheiro nenhum. Você também não quer um FII que seja só de galpão, só de light, você quer que tenha tudo. Então você vai escolher dentro desses segmentos, né, os que você quer ter e diversificar entre eles. Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, essa regra vai valer para tudo. Agora, na hora de escolher o FII propriamente dito, né, eu vou querer começar por um FII do segmento de logística e vou querer escolher um. Vamos ver qual é que é o melhor para mim. Você vai lá, começa pelos mais líquidos, aqueles que têm mais liquidez, ou aqueles que são os maiores, né, os que têm o maior valor de capital. E aí, dentro desses daí, você vai estudar. Como é que estuda? Só tem um jeito, tem que ler relatório gerencial. Mas eu não posso ver vídeo no YouTube? Não pode, não vai adiantar nada. Eu não posso ver o influencer falando no Instagram? Não pode. Não posso ver o relatório da casa de research? Piorou. Você não pode fazer nada disso se você quer ser dono dos seus investimentos. O que você tem que fazer? Vai pegar um relatório gerencial que é emitido pelo próprio FII, né, pela própria gestão, e vai ler. Quantos? Pelo menos uma meia dúzia. Pega os últimos aí e lê. Nossa, mas é muita coisa, tal. Olha, eu não acho que é tanta coisa assim, mas o que você vai perceber é o seguinte: os relatórios têm lá 10, 15 páginas, 20 às vezes até. Mas depois que você lê uns 2 ou 3, você vai perceber que grande parte é repetição. Então você vai ficar craque de pegar um relatório, ir aonde interessa e ver ali como é que está o que você está procurando. O que você está procurando nesses relatórios? Você está procurando informações. Primeiro você quer conhecer o FII, conhecer como é que a gestão pensa, e sempre tem lá uma carta do gestor que é interessante você ler, porque ele vai estar falando sobre o que está acontecendo com o FII e tal. Às vezes vai falar um monte de abobrinha, um monte de coisa que não importa também, mas via de regra ele vai falar coisas que são úteis, que mostram a estratégia do FII. Aí você vai querer ver qual é que é o mandato, se a gestão é ativa ou passiva, vai ver como é que anda o FFO, se ele está melhorando, se ele está piorando, se o fundo está gerando mais caixa ou menos caixa, vai ver se a distribuição está num patamar saudável, né, como a gente viu anteriormente. Será que o FII não está distribuindo mais do que ele faz de dinheiro? Será que o FII não está girando muito ali os imóveis e deixando muito dinheiro em corretor, em um monte de coisa? Enfim, isso é uma coisa também que a gente tem que ver. Você também vai ver as taxas de administração, de performance, se elas não estão muito altas, né? Você vai comparar lá as taxas, o que paga de despesa com as receitas do FII, ver se aquilo ali não está muito grande. Você vai ver os objetivos do FII, porque eles vão estar escritos lá bem certinhos. O FII procura isso, e ver se isso faz sentido para você.
você vai ver os problemas que tem o FII, porque o gestor coloca lá, ó, o FII está com processo judicial nesse imóvel aqui, porque o inquilino não sei o que, isso acontece, isso vai estar lá no relatório. É até interessante você ver como é que a gestão lida com esse tipo de problema. Você vai ver lá os históricos de vacância, enfim, você vai sempre observar como é que o FII tem se comportado ali nos últimos anos, né? Se a gestão tem trabalhado, se tem mantido a vacância baixa, se tudo está sendo, né, daquele jeito que a gente viu no capítulo anterior. E uma coisa muito interessante é você observar se o próprio relatório é claro, se é um relatório que você entende ou se é um negócio que você fica lá completamente boiando. Porque mesmo que você não entenda tudo, você percebe que o relatório é claro, é escrito para o minoritário ali, é escrito para o pequeno investidor, ou se é um negócio completamente maluco que ninguém entende nada. Mesmo não entendendo tudo, a gente sabe, a gente consegue, né, ler ali e ver se o negócio está claro, está bem escrito. Se a gestão se interessa por se explicar para o cotista, né, para o pequeno cotista. Então, isso é um outro fator que eu também avalio. Se o relatório é uma porcaria, tudo bagunçado, só tem número e não dá para entender nada, já é um fator contra o FII. Porque aparentemente ele não se importa muito com você. Uma dica bônus é nunca ordenar os FIIs lá em sites que tem agregador de FII pelo dividend yield ou pelo PVPA. Nunca faça isso aí tende a dar besteira. Pega os primeiros, os que são mais líquidos, os que são maiores, que com certeza você vai conseguir ter um resultado melhor. E aí você vai escolhendo um ou escolhendo 2 por mês. Não precisa escolher todos. Quero escolher 10. Tudo bem. Escolhe um esse mês, escolhe um outro mês que vem e vai comprando devagarzinho, porque a ideia é ir comprando devagarzinho. A gente demora para montar uma carteira de renda variável, demora mesmo, né? Esse mês eu escolho um FII, no mês que vem eu escolho uma ação, né? No outro mês vou investir em renda fixa de novo, vai mantendo ali mais ou menos equilibrado as coisas e tal. E aí, com o tempo, você tem tempo de ler, tempo de estudar, né? Se você pega um que você não gostou, você fala, não, deixa esse aqui para a próxima, né? Vou num outro que eu gostei mais. E você não tem compromisso em FII mais ou menos. Você pode pegar só os melhores. Você tem a oportunidade de pegar só aqueles que você achar perfeito. Você não é obrigado a investir em nada. Então, isso é muito importante. E além disso, uma coisa que eu acho que é bem interessante falar é que com o passar do tempo, você vai ver variações na sua carteira. Porque é renda variável, de vez em quando vai cair. Vai ter época que o mercado todo vai estar desencantado com os FIIs. Como mais ou menos é o que a gente está vivendo quando eu estou aqui gravando esse guia. O pessoal parece estar meio desencantado, o FII rende pouco, é melhor colocar no Tesouro IPCA e não sei o quê. E essas épocas, elas acontecem de vez em quando. E você tem que estar muito ciente, muito firme daquilo que você escolheu, porque senão esse tipo de conversa, esse tipo de clima vai fazer você mudar de ideia. E essa é a grande armadilha da renda variável. Você sai quando o clima está ruim e você entra quando o clima está bom. Vamos falar isso aí com uma outra frase. Você compra quando está na alta e você vende quando está na baixa. Então a nossa decisão de investimento não tem que ser baseada no clima, no que o pessoal está falando, nas últimas novidades. Ela tem que ser baseada em dados, ela tem que ser baseada lá nos relatórios gerenciais, no caso do FII, no que você acha que faz sentido por longo prazo. E você acha que faz sentido hoje, você acha que faz sentido daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e você sempre vai achar aquilo ali um bom investimento. Esse tem que ser o nosso objetivo. Investir igual casamento, é para sempre. Então, para a gente finalizar toda essa parte aqui de fundos imobiliários, né, que já está ficando bem longa, basicamente é o seguinte: os FIIs são ativos que geram renda, né? O grande destaque deles é que eles vão pagar muito mensalmente para a gente. Além disso, eles nos permitem um acesso à diversificação, né, a muitos imóveis, num mercado que de outra forma seria impossível a gente entrar, né? Nenhum de nós consegue comprar shopping center. Vou falar de novo da importância do relatório. Ele tem que ser a fonte de dados mais importante para você, porque ele é a única fonte oficial que vem do fundo, né? Todo o resto está cheio de ruído. O que vem do fundo é o mais perto que você pode chegar da fonte, então sempre leia um relatório gerencial. E por último, algumas pessoas questionam a questão da taxa, né? Pô, mas tem que ficar pagando taxa de administração, né? Eu sou o primeiro a falar que taxa de administração é uma porcaria, que é juro composto trabalhando contra você, né? Eu sempre falo isso. Então, por que o caso do FII é diferente? Primeiro que quando você investe em imóveis por conta, você também tem que pagar taxas, né? Você provavelmente vai ter que usar uma imobiliária. Mas eu tenho 2 imóveis e eu cuido sozinho. Tá bom, mas quando você tiver 20, você não vai conseguir. Ou você vai pagar uma imobiliária, ou você vai ter que construir ali uma empresa, um sistema, né? Vai ter que ter funcionário, vai ter que ter gente para te ajudar, porque senão isso vai virar o seu único emprego e não o seu investimento. Então, o custo de administração a gente tem quando a gente investe em imóveis.
E mesmo que esse não fosse o caso, os imóveis que a gente investe nos FIIs são completamente diferentes dos imóveis que a gente investe como pessoa física. Como pessoa física, eu vou querer comprar apartamentinho pequeno, que aluga fácil, eu vou querer comprar salinha comercial, que aluga fácil. Eu não vou querer e não vou nem conseguir comprar, né, um hospital, né, ou um galpão logístico, ou uma laje corporativa. Nunca, não vou conseguir comprar isso. Então a gente está investindo em coisas que sozinhos nós não conseguiríamos. Isso é completamente diferente de um fundo de investimento em renda fixa, que você paga a taxa de administração para o cara comprar, né, renda fixa para você lá em IMAB. Isso não faria o menor sentido. Um fundo de ações, que o cara vai fazer a mesma coisa que você poderia fazer, vai te cobrar por isso, vai fazer pior que você. Esse tipo de coisa não faz sentido. Ou até mesmo um fundo de fundos, que hoje nos FIIs você tem, né? Você tem FIIs que investem em FIIs. Quer dizer, é jogar dinheiro no lixo, né? Porque o FII você consegue comprar. Você não precisa comprar um fundo que investe em FII. Então, essa para mim é a grande diferença. Uma que, se você para investir em imóveis, você tem taxa de administração, investindo direto ou não. E outra porque é um mercado que sozinho você não acessa. Por isso que eu aceito investir em FII, mesmo eles tendo essa taxa de administração. Bom, eu acho que dá para a gente fechar essa parte de fundos imobiliários por aqui. Quem tiver mais curiosidade, dá uma olhada no livro, porque lá no livro você vai ter estudos de caso, então ele mostra lá, faz alguns estudos e tal, dá bastante exemplo, é interessante para conhecer. E leiam muitos relatórios gerenciais até vocês ficarem craques nesse negócio. E lógico, se tiver dúvida, vocês já sabem, é só voltar aqui e colocar que eu respondo todo mundo que comenta nos meus vídeos, sempre tem uma resposta minha. Fora isso, voltamos semana que vem. Até lá!